projetos, ideias, realmente as necessidades, políticas básicas que precisam ser resolvidas. Inclusive, nós vamos desvendar como que a banda toca. Os últimos 4 anos, as licitações que foram aprovadas, de quais áreas são, quais os valores, como que o governo federal está atuando nisso tudo também. É importante nós termos esse panorama geral para sabermos como que a banda está tocando. Porque tem muito político que está querendo mudar o mundo, mudar toda a realidade, mas vai precisar de apoio, vai precisar de colaboração. E antes de criar projetos e ter várias ideias, vamos entender como que a banda está tocando nos últimos 4 anos. Eu fiz um levantamento aqui, foi bem difícil, tá? Mas é preciso ter dados, é preciso ter números. Inclusive um conselho, quando você for fazer um estudo para ter informações, e você político precisa estar informado, tá? Sobre não somente a sua cidade, sobre a sua realidade, políticas básicas da sua cidade, mas em um contexto geral, no Brasil mesmo, tá bem? E eu trouxe esses dados aqui dos últimos 4 anos, esses investimentos, as verbas, para quais áreas que essas verbas vieram, tá bem? Eu só vou dar mais uma conferida aqui. Você pode comentar também para sabermos se está tudo ok com o som e com a imagem, tá? Aí nós já vamos entrar aqui a fundo no conteúdo porque tem bastante conteúdo para hoje. E eu quero que você me responda também quais as principais áreas que você tem pensado. É assistência social? É saúde? É segurança? É educação? E eu quero que você pense também voltando para a sua realidade, para a realidade da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, dos moradores que mais precisam. A sua realidade mesmo. Quero que você defina essas áreas que mais precisam de ajuda, que mais precisam de políticas. E pode comentar na live aqui quais são suas ideias. Antes de nós entrarmos nesse conteúdo a fundo, eu vou trazer esses números. Eu levei praticamente o dia todo para compilar esses dados, essas informações. E quando você for atrás de informações, sempre tenha certeza, tá? Quando for passar um dado, uma estatística, um número, tenha cuidado. Vá de fonte segura, tá? E em relação à política, IBGE é um bom site, tá? Seguro, com informações precisas. Governo federal tem o portal de transparência, então lá você tem acesso a todas as licitações aprovadas, as que não foram aprovadas, até onde elas foram. Vai ter acesso aos valores, às áreas, aos projetos. Então, o site do governo federal é um bom site também. Você vai ter também os portais de transparência e pode consultar também site da segurança. Você não vai ter muitas informações, tem informações sobre segurança pública, mas onde mais você vai encontrar informações é relacionadas também à saúde, principalmente, e à educação. Então, o IBGE e o site do governo federal, você vai conseguir informações seguras, tá bem? Eu demorei para trazer essas informações aqui porque é mais difícil de fazer esse compilado. Olha só, o estudo que eu fiz hoje. Nos últimos 4 anos, quais foram as principais licitações aprovadas? De quais áreas são essas licitações e quais os valores para cada área? Primeiro, você chuta aí nos comentários qual a área que mais teve investimento nos últimos 4 anos, envolvendo todas as prefeituras do Brasil, em relação às licitações aprovadas. Eu não vou nem dar muito tempo aí de você chutar, porque como nós temos bastante conteúdo hoje, eu já vou te trazer aqui, tá? Nós tivemos, obviamente, um período de pandemia. Então a área que mais recebeu, e é um valor
bem alto, tá? Mas que foi preciso. Foi a área da saúde. Aproximadamente 150 bilhões foram destinados a projetos, a licitações de saúde, porque com a pandemia, um alto valor precisou ser deliberado. Segundo foi educação, então 150 bilhões para a saúde, educação 80 bilhões para a educação. E aí você pode me perguntar, mas onde que foi todo esse dinheiro? 80 bilhões nos últimos 4 anos para a educação brasileira, envolvendo todas as prefeituras do Brasil, com licitações aprovadas. Envolve também infraestrutura. Quando o assunto é educação, infraestrutura das escolas, capacitação de professores, treinamento. Tem um detalhe bem importante quando nós falamos sobre educação, que é a tecnologia. A tecnologia chegou para todos nós, mas em algumas escolas, em alguns estados, cidades, isso está mais demorado. E a tecnologia, ela é fundamental. Ela precisa chegar para todos. E chegar com uma boa qualidade, porque em muitos casos não vai adiantar nada ter equipamentos se não tem quem aplique, se não tem um profissional qualificado para ensinar as crianças. E não é uma crítica aos professores, porque eu acredito que os professores fazem um grande trabalho. Só que é preciso de treinamento. Porque pensa comigo, os professores que já são mais experientes, qual treinamento ele tem relacionado à tecnologia? Então é preciso desse incentivo também. Capacitação dos professores, principalmente relacionado à área da tecnologia. Principalmente a essa área, tá? Então, educação foram 80 bilhões nos últimos 4 anos. Terceira área que mais recebeu verbas do governo federal, 70 bilhões para infraestrutura, envolvendo todas as cidades brasileiras. E a quarta, muita atenção para essa área, porque você pode focar nela, você político que está começando agora, que é de uma cidade menor, atenção para essa área. Assistência social, 50 bilhões nos últimos 4 anos para programas sociais e de apoio emergencial. E a assistência social está crescendo e muito. Na verdade, há muito tempo ela deveria ter tido esse olhar com mais atenção realmente para a assistência social. Mas agora a verba está vindo ainda aos poucos. Nos últimos 4 anos, 50 bi. Tem muita gente pensando que é muito dinheiro. Só que nós estamos falando de todos os municípios brasileiros, de todas as prefeituras que enviaram, que trabalharam com licitações. Nem todas são aprovadas, mas atenção e um olhar estratégico para essas 4 áreas, tá? Foram as 4 áreas que mais receberam investimento, mais receberam verbas. Em primeiro, saúde. Segundo, educação. Terceira área, infraestrutura. E quarta, assistência social. Tá bem? 150 bilhões para a saúde. Podemos dizer que foram anos atípicos em relação à saúde por conta da pandemia. Mas nós estamos numa era também de muitos vírus, problemas de saúde desencadeados a todo momento. Então a saúde ela vai continuar sendo uma área com muita verba destinada aos municípios, às prefeituras. Educação 80 bi, infraestrutura 70 bi. E a infraestrutura ela realmente envolve mais dinheiro, né? Para trabalhar com a estrutura das cidades. E infraestrutura, muita gente pensa só na cidade, no centro dela, mas envolve o interior também. O interior também precisa de atenção. Então aqui são os dois, né? Áreas urbanas e rurais, tá bem?
e 50 bi para a assistência social. É importante você saber como que a banda toca, porque você político sozinho você não vai conseguir mobilizar tantos projetos e fazer acontecer. O que mais você precisa, eu arrisco a dizer aqui, além de ideias, além de projetos, além de muita esperança, muito amor envolvido, muita motivação, sabe do que você precisa? De pessoas. Pessoas. Pessoas movem, mobilizam. A união faz a força. Na política é assim que a banda toca. É assim que funciona. Então você precisa de pessoas. Só que aqui eu quero voltar para a base nessa live de hoje. Por que voltar para a base? Não é bem para a base da política, mas os políticos, sim, eles precisam sonhar, ter esperança, passar isso para o povo, passar motivação, esperança de dias melhores. Isso é fundamental. Mas tem político querendo mover o mundo, mas ainda não conseguiu mover a sua realidade. Ainda não conseguiu resolver os problemas da sua rua, do seu bairro. Então, primeiro de tudo, e é uma dica de milhões que as pessoas precisam voltar a falar sobre. Vamos voltar para o básico. As políticas básicas precisam de atenção. Depois você move o mundo. Depois você conquista o mundo. Mas primeiro, políticas básicas da sua rua, do seu bairro. E eu estou dizendo do seu, não é para melhorar só onde você mora, mas lá onde um amigo te falou há anos atrás que já enfrentava aquele problema e que ainda não foi resolvido. E aí você vai me dizer o seguinte: mas para resolver aquilo precisa de verba? Claro que sim. É por isso que eu estou te passando esses dados, essas informações, para a gente entender como que a banda está tocando. Onde essas licitações estão envolvidas, em quais áreas. Mas aí eu fiz um compilado aqui de 3 pontos que são fundamentais. Eu acabei de falar sobre pessoas, e é um deles, é um dos pontos. Você precisa de pessoas à sua volta, pessoas te apoiando. Quanto mais pessoas estiverem contigo, pessoas também são eleitores e eleitores são votos. Então, é claro, fica evidente que um político precisa de pessoas. Mas não são só para votos, são para ideias, para mobilizações e para projetos. Então, pessoas está em segundo, tá? Eu nem coloquei pessoas em primeiro aqui. Segundo. São 3 pontos aqui que a gente vai conversar. O primeiro deles é voltando um pouco para a base, porque tudo que você imagina vai acontecer através da comunicação. O nome já diz, comunicação. As ideias partem de uma boa comunicação. Para você mobilizar, você precisa de comunicação. Para falar sobre um projeto, precisa de comunicação. Para abrir uma live, precisa de comunicação. Para falar com o povo, precisa de comunicação. Num evento, num jantar de comunidade, para se conectar, você precisa de comunicação. Então, tenha um olhar atento para a sua comunicação. O quão importante ela é e o quão treinada ela pode ser. Para aprimorar, deixar ela mais afiada, deixar ela pronta. Mas não é afiada para cortar. É afiada para fazer a diferença. E ontem eu falei sobre o político que tanto promete em fazer a diferença. Comece a falar qual é essa diferença. Qual é a área no que você vai focar, tá? Eu já vou virar a página aqui. E esse terceiro ponto eu vou deixar por último, tá? Eu falei sobre comunicação. Eu falei sobre pessoas. E agora nós vamos entrar aqui. E sempre dando essa dica, tá? Volte para... O velho até peço desculpa de estar colocando na frente da câmera aqui, mas eu tenho tudo no caderno mesmo.
É importante você ter o trabalho no celular, no computador, anotar, digitar, mas quando você quer estudar sobre um tema, estudar mesmo a fundo, caneta, a velha caneta, até mordida, tá? A velha caneta e o velho caderno. Comece a escrever sobre esse tema que eu tenho certeza que quando você precisar falar sobre ele, você não vai esquecer, porque foi você quem escreveu. Você pode tirar a informação do computador, do celular, mas passe ela para o caderno. Faça isso e depois você me conta o resultado. Toda a informação. Faça todo o seu discurso, todos os seus projetos, comece a escrever. A escrever. No outro dia, quando você precisar falar para alguém sobre aquilo, não está só em um documento no Word. É óbvio que o digital é muito importante. Eu defendo ele aqui todas as noites. Você precisa, e eu não estou falando aqui da sua comunicação na rede social. Eu estou falando em como você tem que organizar o seu conteúdo. Você precisa ter ele digitalizado também? Precisa. Caso você acabar molhando o caderno, perdendo a folha, você tem tudo ali no digital. Mas se você quer decorar, não esquecer mais do tema, no outro dia, quando você for falar com alguém, para não precisar puxar o celular, ligar o computador, abrir o caderno, você tem tudo aqui gravado. Então, começar a anotar. Depois que você anotou todo o conteúdo, senta num cantinho, só você. Só você e o seu caderno e uma caneta. E vai estudando aquele conteúdo. Bom, eu vou focar na saúde. Quais são os problemas de saúde que a minha cidade está enfrentando? São esses, esses e esses. Tá bem. Quais serão minhas ideias? Essas, essas e essas. Pega o marca-texto. Começa a marcar o que é mais importante ali. Depois que você escreveu tudo, você começa a ler. A ler, a ler e a ler. Aí você vai começar a memorizar. Isso vai ajudar na sua memória, vai ajudar na sua comunicação, vai ajudar na leitura, na escrita, em tudo. Tá bem? O digital, o computador, o celular são muito importantes. Mas quando você quer estudar um conteúdo a fundo, para realmente aprender sobre ele e não esquecer mais, papel e caneta na mão, tá bem? Um ponto aqui muito importante, que é uma dica também para você político. E os grandes líderes, eles têm uma certa habilidade em fazer isso. E eu estou te falando aqui para voltar a focar nas políticas básicas, nas necessidades básicas que a sua cidade, que a sua comunidade precisa. E quando você for falar sobre esse assunto, vai ter muita gente que vai achar o assunto chato. Por quê? Porque você não está sonhando de forma demasiada. Ah, eu vou mudar para sempre a história dessa cidade. Você até pode falar isso com esperança, com motivação. Mas primeiro, as necessidades, as políticas básicas precisam ser resolvidas. E quando você for falar sobre o básico, muitos eleitores vão achar aquilo um pouco chato porque eles querem ouvir um discurso que vai mudar a história da cidade, aquele discurso motivacional. E o motivacional, ele também é importante. Só que aqueles problemas que precisam ser resolvidos, eles só vão ser ditos, falados e discutidos pelo político que tem coragem de falar sobre eles. E aí, qual a dica que eu te dou? Sempre que você for falar sobre um assunto que envolve uma política básica, que é mais chato, as pessoas têm sono de ouvir sobre as filas de saúde lá no centro de saúde, elas não querem ouvir sobre aquilo, só que é um problema que a sua sociedade está enfrentando. Então, isso precisa ser falado. Mas aí qual que é o macete? Qual que é a dica aqui de milhões? Sempre que você trouxer esse assunto, você fala da importância dele. Porque as pessoas a todo momento elas precisam ser lembradas. É muita informação hoje em dia. A rede social consome com o cérebro das pessoas. Então, na rede social, elas estão vendo um vídeo
extremamente chamativo, cheio de cores, com uma música, com toda a sua atenção está naquele vídeo. Aí no outro dia, ela vai ter que ouvir um candidato político falando sobre um projeto que vai ajudar a comunidade. Os eleitores, não é a maioria, mas vamos supor aqui que a metade dos eleitores não se interessem realmente por políticas públicas, básicas. É por isso que você precisa falar da importância desses assuntos. Eu vou te trazer um exemplo aqui. Para a aula de hoje, tá bem? Nós estamos falando sobre políticas básicas. E eu preciso te falar, para que eu tenha a sua atenção, sobre a importância desse assunto. Se bem que você, pré-candidato, precisa se interessar sobre isso, porque você precisa ter ideias, projetos em cima de políticas básicas. Mas eu sempre deixo anotado aqui. Qual é a importância desse tema? Focar em políticas básicas é essencial. Por quê? E aí você traz o porquê. Porque essas necessidades que impactam diretamente a vida das pessoas, especialmente as mais necessitadas. E as mais necessitadas, resolvendo o problema delas, sabe o que você vai ter delas? O voto. Então, sempre que você for falar sobre um assunto que envolve uma política básica, fale da importância de abordar aquele tema e traga um porquê. Olha, hoje eu vou falar sobre a educação. Aí vai ter muito jovem abrindo a boca de sono. Ah, eu não quero ouvir sobre isso. Aí você fala o seguinte: e sabe o porquê que eu vou falar sobre educação? Porque a educação que pode mudar o futuro dessa cidade. É a partir da educação que nós vamos buscar informação de valor, que nós vamos buscar conhecimento, que nós teremos professores capacitados. Nós vamos investir e teremos projetos focados na tecnologia para a educação. E ela pode mudar a sua vida, meu caro jovem. Então, lembre de falar a importância daquele tema. E não só entrar no tema e já falar a sua ideia. Fale o porquê que você está falando sobre aquilo. Aquilo pode mudar a vida das pessoas? É claro que pode. Então fale sempre, explique, sempre traga a importância de abordar determinado tema. Nunca esqueça de trazer a importância daquilo. Porque trazendo a importância, você vai dar mais ênfase, mais energia, mais emoção para uma ideia que ela é básica, que ela é simples. Mas aí você está trazendo importância de debater sobre aquele tema. E quando você for trazer a importância, traga com energia, com entusiasmo. Olha, nós hoje vamos falar sobre assistência social porque eu percebi que a nossa cidade precisa de soluções. Nós estamos passando por tais e tais e tais problemas. Então eu tenho ideias para resolvê-las. E aí você traz esse dado aqui, por exemplo. Até eu já sei ele de cor porque eu anotei. 50 bilhões de reais foram destinados à assistência social nos últimos 4 anos. É por isso que nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade aqui da nossa cidade. Porque eu tenho ideias, tenho projetos que, se eleito, se eu for eleito, eu vou fazer o possível, o máximo, para que sejam aprovadas essas ideias e esses projetos. Nos últimos 4 anos, o governo federal destinou 50 bilhões para todas as cidades brasileiras. Então nós também podemos mudar a nossa. Se não veio verba para a nossa cidade, é porque a nossa cidade, os nossos políticos estavam sem essa informação. E quais as outras áreas que vieram um grande investimento? A saúde, a infraestrutura, a saúde em primeiro lugar, educação em segundo, infraestrutura e, em quarto, assistência social. E no site do governo federal, você precisa tirar um tempo, é por isso que eu estou aqui, para te ajudar com essas informações, para compilar isso e te trazer aqui. Mas quando você tiver alguma dúvida,
Entra lá no site do governo federal. Olha as licitações, os valores, os projetos aprovados. É importante que você fique por dentro desses projetos que foram aprovados, para você entender como que a banda está tocando, tá bem? E nunca esqueça, jamais esqueça que tudo vai partir da sua comunicação. Comunica ação. Ação vem a partir dela. Todo projeto, toda ideia, toda iniciativa, mobilização, convencimento, o voto, tudo vem a partir do poder da sua comunicação. A sua comunicação pode conquistar a mente e o coração, que é o que nós falamos ontem. Então, a mente, sabendo em o que o eleitor se interessa, no que ele precisa, falando que você tem uma ideia para aquilo, e aí puxando uma história, puxando um gatilho, falando sobre a sua vida e relacionando a sua vida também com a vida daquela família, com a vida daquele eleitor. Porque o meu pai, a minha mãe, eu passei por tal dificuldade que eu sei que você está passando agora. Ou seja, você tem as dores que o seu eleitor tem. Isso vai gerar conexão. Ontem a live foi sobre a comunicação com emoção, para você ver como ela nunca fica de fora, pela sua importância, tá bem? Vamos lá. Identificação das necessidades reais, tá? Eu anotei aqui: educação inadequada e falta de acesso. A insegurança. Olha outro ponto aqui. Outro ponto que precisa ser discutido. E aqui envolve toda a cidade, tá bem? Todas as cidades do Brasil. Insegurança alimentar e a fome. Porque hoje em dia a saúde ela tá muito em alta. E assim, nós tivemos ali mais de um ano de pandemia, né? Durou mais de um ano. Mas que trouxe um compilado de informações para todos os brasileiros. E não foram todos que acordaram ainda, mas muitos acordaram com relação à saúde, à sua saúde, a saúde de cada brasileiro. E como você, político, pode incentivar isso também. Muitas pessoas começaram a praticar atividade física. Muitas pessoas começaram a mudar a sua alimentação. Muitas pessoas começaram a priorizar o sono. Então, olha, são 3 pontos. Eu não estou dizendo que antes da pandemia as pessoas não tinham esse cuidado, até tinham, mas um número bem reduzido. Depois da pandemia, as pessoas começaram a priorizar mais a sua qualidade de vida, a qualidade de vida de cada um, dormindo melhor, comendo melhor e praticando atividade física. Então você também pode voltar o seu olhar para isso, porque muitas cidades do interior não é que não tiveram acesso a essas informações, até tiveram, mas não por parte dos políticos. Então, se você é um pré-candidato na sua cidade, seja prefeito, a vice-prefeito, a vereador, olhe com bons olhos para isso. Atividade física e alimentação. Quais ideias você pode ter? Porque eu não vejo isso partindo dos políticos. Isso parte dos influenciadores na internet. Mas está na hora da política também voltar os olhos para isso. Ou você acha que uma boa alimentação não é importante? Uma alimentação saudável. Quais suas ideias e seus projetos para fortalecer, dar força à área rural da sua cidade? Com investimento vindo para a agricultura, para alimentos naturais. Quantos agricultores estão precisando desse incentivo e dessa ajuda? Então imagina você, político, chegar na casa desse agricultor, conversar com ele, conversar sobre a importância da saúde, como as pessoas precisam consumir mais alimentos naturais, saudáveis, e que tudo isso pode vir a partir desse agricultor, porque você tem ideias e projetos
para viabilizar recursos, verbas para esse agricultor. E está vindo recursos e está vindo verbas do governo federal, com incentivo muitas vezes dos governos estaduais. Mas você entende que, voltando o seu olhar para o que tem mudado no contexto do brasileiro, os brasileiros estão se cuidando mais. Não são todos, mas olha, muitos brasileiros abriram o olho para isso. Idosos estão frequentando academias, estão praticando caminhadas. Jovens olha, a maioria dos jovens periferia, favelas, nós sabemos que tem uma dificuldade de acesso. Mas o jovem que tem esse acesso a uma academia, que pratica esporte, corrida, vôlei, futebol, esse jovem já está abrindo o seu olhar, está ampliando a sua visão para a área da saúde. Então, a área da saúde é uma área muito ampla, muito extensa, que você pode ter muitos projetos para ajudar a sua cidade. Primeiro, ajudando o agricultor com ideias e projetos para viabilizar verbas, recursos, incentivando a agricultura. Aí você vai incentivar a saúde também, porque terá produtos naturais vindos da sua cidade, estão sendo produzidos na sua cidade, tanto na área rural, principalmente na área rural, né? E aí você compila tudo isso, porque você conquista o jovem dizendo que você vai focar nessa área. E tenha certeza, muitos jovens já se interessam por alimentos saudáveis, em saber que vai ter apoio na sua cidade. O agricultor vai ficar feliz em saber que você está tentando viabilizar recursos. Óbvio, ainda precisa ser eleito. É por isso que você precisa do voto do agricultor. Você vai falar isso para ele. Olha, eu tenho muitas ideias aqui para viabilizar recursos que serão destinados à agricultura, mas para isso eu preciso ser eleito. E para ser eleito, eu preciso do voto. Uma coisa leva a outra, tá bem? Então a saúde é uma área muito ampla que tem se desenvolvido muito, tá bem? Então foque nesse tema aí, tá? Insegurança alimentar e fome. A fome, ela é muito preocupante também. É muito preocupante. E o Brasil, eu não sei a realidade da sua cidade, mas volte o seu olhar para isso. E veja, tente perceber, tente buscar informação se não tem um grande número de pessoas passando fome na sua cidade. E se você resolver o problema da fome na sua cidade, você pode ser herói. Vai ser um grande político, resolvendo problemas básicos. Olha a fome. Quanto tempo que eu não vejo alguém falar sobre a fome na internet? É muito bonito falar sobre projetos incríveis, mas e a fome? E a fome dos jovens, das crianças, de uma mãe de família? Então olha como o seu olhar pode estar voltado para esses projetos, para essas ideias. O que mais? Saneamento básico, outro ponto também. E até eu tenho um dado aqui, esse dado aqui é preciso, tá bem? Tirei do site do o governo federal, tem esse dado. Claro, o governo está tentando resolver isso, mas ele ainda é um dado, tá bem? 30% dos brasileiros não têm acesso a serviços básicos de saneamento. 30% é um grande número. E é um dado real, tá bem? Desemprego afetando milhões no Brasil. Insegurança alimentar afeta mais de 10% da população brasileira, tá bem? Vamos voltar nossos olhares agora para propostas, tá? Eu anotei aqui a primeira, educação. Nós estávamos falando sobre a educação voltada para os professores terem um treinamento
E é importante isso, precisam se desenvolver, principalmente quando o assunto é mais voltado para a tecnologia. Muitas escolas precisam dessa tecnologia, os jovens podem fazer bom uso da tecnologia, mas precisam de um bom treinamento. E quem precisa desse treinamento, primeiramente, são os professores, tá bem? Infraestrutura das escolas também, lembra lá do dado. Até eu quero voltar aqui para trazer esse dado que eu falei antes sobre a educação. 80 bilhões foram destinados à educação nos últimos 4 anos. 80 bilhões de reais. Tanto em infraestruturas, quanto em programas educacionais, treinamento para professores. Então, olhar aí voltado para a educação também. Tem outro ponto que são programas de reforços escolares. Até mesmo para tirar o jovem da rua e voltar ele para as escolas novamente, voltar o olhar do jovem para as escolas. Só que muitas vezes esse jovem ele também precisa do incentivo. E talvez o professor ele não tenha todo esse poder, até porque tem a sua carga horária, tem todos os compromissos. Você político obviamente também tem esses compromissos, mas o político ele é diferente por quê? Porque o político tem esse poder. E parece que isso faz parte do político, vem da alma, vem do político. Isso, quem se capacita, busca ser um bom político, você vai ter essa habilidade de motivação, de convencimento. Então imagina você desenvolvendo uma habilidade, uma motivação para tirar os jovens das ruas e colocá-los novamente nas escolas. Você tem esse ar de esperança, esse ar de motivação. E talvez muitas vezes um professor não tenha. O professor ele é muito bom, mas dentro da sala de aula. Então, fora da sala de aula, você político pode ajudar o professor. Unidos, vocês vão ser mais fortes. Vão fazer um trabalho incrível. E eu não vejo o político chegando até o professor, até o diretor da escola, e conversando sobre os problemas que aquela escola está enfrentando. Quais os problemas? O que está sendo. O que a escola mais precisa? Conversando você vai descobrir com os professores, com o diretor. Vai até a escola e conversa com eles. Encontre esses professores na rua, no mercado, no cinema, seja lá onde for. Mas vá atrás desses professores e converse com eles. Tá bem? Assim como, se você está conversando com os professores e você quer projetos para a área da educação, converse com os enfermeiros, converse com o médico, mas converse também com o paciente. Assim como você vai conversar com o professor, converse também com o aluno. Ninguém dá ouvido ao aluno. Converse com o aluno e pergunte para ele como que está a educação, como que está a infraestrutura da escola. Claro que às vezes você vai precisar de, talvez aí um jovem já do ensino médio, segundo, terceiro ano, que possa realmente te passar uma informação. Mas olha que interessante, você está dando voz, está dando ouvido a um aluno. E quem está se importando com ele? Muitas pessoas cobram dos jovens. Mas e o seu olhar para os jovens? A atenção para os jovens? Isso pode vir de você, político. Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Os jovens são cobrados, mas às vezes eles precisam de um apoio, de uma motivação. Às vezes, conversando com ele, você vai ter ideias de projetos e de ideias que assim, que são reais, porque quem vive toda a realidade, todo santo dia, é o jovem. É ele que vai para a escola todo dia. É ele que acorda cedo e vai estudar. Então troca essa ideia, além de conversar com o diretor, de conversar com o professor, você está conversando com o aluno. Você está tendo uma noção de toda a perspectiva, de todo ponto de vista. E aí você vai conseguir uma política que consegue abraçar a todos.
mais igualitária. Seguindo aqui nos projetos, vamos lá, eu e meu caderno. Voltando novamente para a área da saúde. Ampliação de atendimento básico de saúde e criação de centros de saúde, que aí também vai envolver a infraestrutura. E olha que veio um grande número, uma grande verba nos últimos 4 anos para a infraestrutura. Que aí, é claro, também vai envolver escolas, que escola envolve educação e a saúde também precisa de infraestrutura. Mas está vindo verba. Basta ter ideias, basta ter projetos, licitações aprovadas, programas de prevenção e também promoção de saúde. E quando a gente fala de prevenção, é justamente essa questão da saúde, como ela está em alta e como o olhar está mudado em relação à saúde. Muitas pessoas estão se cuidando mais, só que elas também precisam de ideias, precisam de incentivo. Na sua cidade, precisa de... E assim, vamos fazer um exercício básico aqui. O jovem que gosta de esporte, ele está tendo acesso ao esporte? Você que precisa dos votos dos jovens, qual o acesso que esse jovem está tendo ao esporte que eles mais gostam na sua cidade? Com toda certeza tem um esporte preferido. É o futebol de campo? É o de quadra? O de salão, que é o futsal? É o vôlei de areia? É o vôlei de quadra? É a natação? Qual é o esporte que tem uma preferência, que tem um olhar mais atencioso dos jovens, que eles mais querem praticar? Às vezes uma bola de futebol faz muita diferença. É a reforma de uma goleira que está quebrada há muito tempo. Então é o olhar básico, políticas básicas conquistam. Só que essas políticas básicas é você quem tem que saber a realidade, porque é você que mora na sua cidade, você que é o político, você é o pré-candidato. Então comece a voltar esses olhares para o que a sua população mais vive, o que ela mais precisa. E a saúde, ela é amplamente projetada, com muitas ideias. Basta ver qual que é a sua realidade. Nós temos outra aqui, estávamos discutindo sobre ela, né? Iniciativas de agriculturas urbanas, hortas. Hortas. Para que você consiga realmente pegar o agricultor, mas também falar o seguinte: olha só, eu tenho ideias aqui que realmente podem elevar o nível de saúde básica da nossa cidade. Vamos focar no que é mais natural. Então, iniciativas de agriculturas urbanas, programas de distribuição de alimentos para famílias de baixa renda. E que essa distribuição, que você tenha esse foco também, tente focar e pensar e falar sobre alimentos mais saudáveis. Porque o olhar mudou. Ou as ideias dos políticos ainda estão voltadas a distribuir doces e salgadinhos para os jovens. Isso mudou, não pode mais. Ah, mas o jovem ele adora doce, ele adora salgadinho. Mas e a qualidade de vida que você vai estar entregando para esse jovem? Por mais que o jovem, ele não são todos que vão concordar com uma ideia de alimentos mais saudáveis, mas com certeza o pai e a mãe vão concordar com isso. E se o jovem começar a consumir alimentos mais saudáveis, que são ideias que estão vindo de você, político, você vai estar mudando a realidade da sua cidade. O nível de saúde desses jovens. Os jovens não são o futuro, então vamos cuidar desses jovens também. Basta olhar para a realidade da sua cidade, da sua comunidade. Tá bem? Para você que perdeu só o início ali da live, eu quero bater de novo nisso aqui, porque nós estamos falando de bilhões de reais, tá bem? 150 bilhões de reais para a saúde nos últimos 4 anos. E o que acontece?
nesses sites, governo do estado, governo federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, os dados que estão ali são dos projetos aprovados, das licitações aprovadas. Então tem muito mais dinheiro, tem muita verba para vir ainda, de licitações, de projetos que serão aprovados. E a banda tende a tocar no mesmo ritmo. Ela pode desafinar em algum momento, mas ela tende a seguir no mesmo ritmo. 150 bi para a saúde, 80 bi para a educação, 70 bilhões para a infraestrutura e 50 bilhões para a assistência social. Tá bem? Nós falamos sobre, e eu quero tocar nesse ponto de novo, nós vamos falar sobre pessoas e comunicação, tá bem? Comunicação, aqui pessoas, eu quero deixar anotado aqui na parte de baixo, porque isso aqui precisa ter um olhar diferenciado para vocês. E se você focar nesses 3 pontos aqui, políticas básicas, vamos lá. E você entender que tudo na sua vida vamos lá. Saúde, segurança, infraestrutura, assistência social, economia, tudo. Tudo vai partir de uma boa comunicação. Uma comunicação que gera mobilização. Então, primeiro de tudo, quando você for desenvolver um projeto, pensar a fundo em uma ideia, saiba que isso vai ser desenvolvido a partir da sua comunicação. Então ela, em primeiro ponto, precisa estar treinada. Comunicação, ação, vem a partir da comunicação. O que é a comunicação? É a sua oratória, as palavras que saem da sua boca, a forma como você fala, a forma como você convence, o que você está falando. As pessoas estão realmente entendendo? A sua comunicação está treinada? Está desenvolvida? Você está contando boas histórias? Está usando gatilhos mentais? Está usando persuasão? E eu sei que é muito conteúdo, é por isso que nós vamos ter a Masterclass, que vai ser agora na semana que vem. Segunda, terça e quarta. Dias 8, 9 e 10. Aí não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser lá pelo YouTube e você vai ter o link totalmente de graça. Aí nós vamos trazer o que mais os políticos estão fazendo nos últimos anos, entre erros e acertos. Ou seja, os acertos precisam de uma continuação, de uma continuidade. E está dando certo, então vamos investir nisso. Isso não deu certo. Então não tem o porquê fazer. Só que tem muito político insistente. E às vezes é uma questão de orgulho. Não olha por lado porque ele acha que sabe de tudo e vai seguir com as mesmas ideias, os mesmos projetos. E aí é por isso que tem muito político experiente dando lugar para os novatos, que vêm com ideias novas, com políticas novas, olhando para a sociedade, olhando os problemas do seu lado que estão acontecendo. Tá bem? Tudo certo com a imagem, com o som. Vamos dar uma olhada aqui na live. Joelson Santos, minha área é cultura. Cultura tocou num ponto extremamente importante. E quando você for olhar para a cultura, eu acabei de falar sobre os jovens, que não são o futuro do Brasil. Então assim, Joelson, é a realidade da sua cidade e um olhar atento para esses jovens. O que esses jovens mais gostam de fazer? No dia a dia deles, no tempo de lazer mesmo, onde que eles estão? Trancados no quarto, mexendo no computador? Estão na rua jogando futebol? Quais são as preferências desses jovens? E o que os seus projetos de cultura podem mudar na vida deles? Claro, os adultos também se interessam muito
pela cultura, mas comece a olhar a partir dos jovens, até porque o pai e a mãe incentivam o filho, ou seja, os jovens, tá bem? Eu tenho algo preparado, que são projetos prontos, já montados, para a Masterclass, na semana que vem, dias 8, 9 e 10. Acho que com o som e com a imagem deu tudo certo hoje, né? Acredito que sim. Olha só, essas ideias aqui, que envolvem bilhões que vêm do governo federal, elas precisam de um foco e de um olhar voltado para você, político, também. Tá bem? Então, assim, ó, você pode ter várias ideias, mas não desvie muito o seu olhar da saúde, da educação, da infraestrutura e da assistência social. Essas 4 áreas aqui, as áreas que mais receberam verbas e que vão continuar recebendo muita e muita verba do governo federal. Agora, a cultura é extremamente importante e que poucos políticos falam, tá? Vamos desenvolver aqui um projeto para a gente trazer na Masterclass também. Vai ser de graça, basta você estar conectado. Vai ser às 8 horas daí, tá? Vamos iniciar às 8 horas, não tem horário para terminar. 8 horas estaremos ao vivo, ou seja, 20 horas, horário de Brasília. Segunda, terça e quarta Masterclass, um grande treinamento, apontando erros e acertos e trazendo projetos também, tá? O tempo aqui já cedeu, já esgotamos aqui o tempo, mas é o seguinte, voltaremos na semana que vem com muita ideia pronta já e preparada para vocês, tá? E aí a gente vai abrir o chat, vai ser uma interação muito boa para todos vocês pré-candidatos políticos, seja prefeito, vice-prefeito ou vereador, tá bem? E outro ponto importante é o seguinte, nós vamos desenvolver um script de uma comunicação persuasiva capaz de conquistar mente e coração dos eleitores com ideias de projetos e propostas, tá bem? Para você que ainda não está no grupo do Púlpito ao Poder, nós vamos enviar o link lá na segunda-feira, dia 8. Vai ser a primeira live ao vivaço, eu vou estar com você lá. Na terça, dia 9 e na quarta, dia 10, tá bem? Fechamos por aqui, uma boa noite para você, bom descanso. O tempo aqui no Instagram, ele é mais curto, mas lá no YouTube a gente vai com mais tempo, com mais calma, e com muitos projetos e também com muitas ideias, tá? Eu te vejo na segunda-feira. Nós ainda veremos, talvez tenha até uma live final de semana aí, vamos ver. Amanhã no sábado ou no domingo, por que não? A gente até pode abrir para votação. Se muitos concordarem, podemos abrir mais uma live aí no final de semana para dar mais uma aquecida ainda na Masterclass, tá bem? Boa noite, bom descanso, bom final de semana e treinamento, tá bem? Treine o seu discurso, treine a sua comunicação, pegando o seu celular em frente ao espelho, porque eu vou trazer ideias na prática de como você também pode fazer isso na nossa Masterclass na semana que vem. Bom descanso, bom final de semana e nos vemos na segunda-feira. Daí vai ser lá pelo YouTube. Valeu, pré-candidato político e rumo ao sucesso. Cabeça erguida e vamos juntos aqui desenvolver a sua imagem, sua postura, sua confiança e, é claro, a sua comunicação. Tá bem? O terceiro tópico eu vou deixar lá para a Masterclass. Boa noite e bom final de semana.